Olá, pessoal. Muito boa noite. Sejam bem-vindos. Aqui, eu tô em transmissão aqui, tanto pelo Instagram, como também lá no YouTube. Estou em transmissão. E aqui, né, para vocês, então, eu vou ficar olhando aqui, como também vou ficar olhando, na verdade, para o YouTube. E hoje, na verdade, vim falar aqui o tema meu corpo quer emagrecer, mas a minha mente diz, agora não, querida, não vai rolar, não vai dar para emagrecer. E muitas vezes a gente tem aquela condição, ou na verdade aquela informação já imposta pra gente. Emagrecimento está condicionado somente à alimentação, né? E muitas vezes a gente acaba se frustrando, né? Porque a gente tem aquela condição de imaginar da seguinte forma: poxa, eu não consigo parar de comer o que eu mais gosto. Ou na verdade não tenho, né? Tenho que parar de comer o que mais gosto para poder emagrecer. E isso muitas vezes acaba frustrando a gente, né? Então, esse é o tema da nossa live de hoje. Pra gente começar aqui com chave de ouro e com informações importantes. Para você que está chegando agora, vocês me conhecem obviamente como a Nutri de França. Eu sou nutricionista, sou especialista em nutrição esportiva e há pouco tempo, na verdade, vim aprofundando os meus estudos na terapia holística e também na metafísica da saúde, tá? E esse aprofundamento, ele fez com que eu pudesse ter uma visão muito mais ampla em relação à questão do emagrecimento, em relação à questão de obtenção de resultados, obtenção de objetivos. E tanto a terapia holística como a metafísica da saúde, elas na verdade têm um olhar muito além, né, da matéria, da física, do corpo e tudo mais. E tem na verdade muito a dizer sobre esse contexto aí de emagrecimento, né? Será que de fato o emagrecimento ele somente está ligado à alimentação? Será que existem outras condições que podem fazer com que eu não consiga emagrecer? Então é justamente o que eu vim falar aqui para você hoje, né? Para que você fique mais tranquilo. E também essas terapias, na verdade a terapia holística associada à metafísica, eles trabalham uma conjunção de fatores, que é o corpo, a mente, as emoções, a parte vital e a parte espiritual, tudo junto. E, lógico, através, no caso da terapia holística, através de técnicas, né, de harmonização, técnicas de limpeza energética e tudo mais, associa aí esse equilíbrio, né? Então, para você que está chegando agora, o tema da live é quero emagrecer, mas a minha mente diz agora não, querida. Eu falei no comecinho, mas repetindo aqui para quem está chegando agora, então nós vamos falar sobre este tema, tá? Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida fora a esse tema, deixem aqui nos comentários, tá? Que eu vou depois em um outro processo, em uma outra live, falar sobre isso. Mas o tema de hoje é quero emagrecer, mas a minha mente diz agora não, né? Muitas vezes a gente passa por esse processo e esse processo muitas vezes é desgastante. Por quê? Eu vou tentando e muitas vezes eu não consigo, né? Eu não consigo emagrecer, já, digamos que meio que eu acabo cessando as minhas possibilidades, né? E isso faz eu ficar um pouco cansado, né? Cansado em todos os contextos, porque eu acabo falando, poxa, isso não é pra mim. Cansado porque muitas vezes eu vou buscar orientação de como fazer para emagrecer e acabo, na verdade, sempre recebendo aquela mesma resposta: coma saudável, faça atividade física, pare de comer tudo que você mais gosta, porque tudo que você mais gosta tem açúcar, gordura e faz você engordar. E logicamente que tudo isso acaba te desanimando. E por isso que eu coloquei esse tema, justamente para vir até aqui e também falar sobre ele, né? Porque ele é também muito importante para que você possa, sim, ter todo esse contexto, digamos que claro, para que você faça o processo que seja adequado e que seja correto e que efetivamente
te faça, assim, ter resultados que sejam efetivos, ou seja, o emagrecimento definitivo, que é o, né, digamos assim, que o que todo mundo quer, né? Porque você já tá, como eu falei, cansado de tentar e não conseguir. E o emagrecimento definitivo, ou pelo menos permanecer aí no emagrecimento definitivo, faz com que você, na verdade, não tenha aquele grande problema em relação ao efeito sanfona. Emagreço, engordo, emagreço, engordo. Então, isso é muito ruim, porque isso, além de cansar, né, prejudica também o seu metabolismo e faz com que você, na verdade, sempre tenha dificuldades para emagrecer ou, na verdade, adote estratégias um pouco mais restritivas, por exemplo, a restrição calórica muito baixa, seja pela dieta, seja pela prática de atividade física em excesso, seja talvez pelo uso de alguma medicação, tratamento estético, enfim, o que seja, para você atingir de uma vez por todas e rapidamente o processo de emagrecimento. Porque nós somos seres muito imediatistas, queremos tudo para ontem, porém nós nunca levamos em consideração o que nós já fazemos ou o que nós já fizemos para que esse processo de fato seja positivo. Então, antes de eu começar aqui a falar para vocês, é importante que vocês saibam algumas informações relacionadas a esse contexto do emagrecimento, né? Por que eu não consigo emagrecer? Você já fez essa pergunta para você? Dá um joinha aí pra mim, quem já fez essa pergunta e encontrou uma resposta. Por que eu não consigo emagrecer? Diz pra mim, você que tá aí assistindo agora a live, participa aqui comigo e me conta. Por que eu não consigo emagrecer? Você já teve essa resposta? Fala aí pra mim, fala assim, olha, eu já tive, falaram pra mim que o meu metabolismo era lento, ou falaram pra mim que eu tinha um problema hormonal, ou falaram pra mim que desiste porque você tem um problema emocional e você não consegue emagrecer, né? Muitas vezes existem, logicamente, que muitas justificativas fisiológicas para esse contexto de emagrecer. Porém, antes mesmo de eu começar a abordar, falar sobre isso, é importante que, em primeiro lugar, você saiba quem é você. Você sabe quem é você? Você sabe exatamente o que você quer, o que exatamente você precisa. Você sabe? Manda um joinha aí pra mim se você sabe exatamente quem você quer. É muito engraçado que quando eu faço essa pergunta para o paciente no consultório, ele não sabe responder. Eu não sei, Nutri, pelo amor de Deus, eu não sei quem eu sou. Uma outra coisa também muito importante dentro desse processo pelo que você passou até você chegar na decisão de querer efetivamente emagrecer. Qual que é a sua história? O que você já fez, né? E não só relacionado a querer emagrecer, mas tudo que você já passou. Você teve lá, por exemplo, algo que foi positivo, negativo? Alguma coisa que tenha, por exemplo, gerado um trauma muito grande, né? Nesse seu processo de evolução, em tudo que você já passou? Que tenha, por exemplo, causado aquela dor imensa? Sei lá, o término de um relacionamento, às vezes é uma situação traumática com um familiar, especialmente, sei lá, pai, mãe, irmão, enfim, perda de algum ente querido, perda, por exemplo, de, sei lá, fiquei grávida e perdi o bebê, ou enfim, qualquer situação que tenha gerado, por exemplo, para você um trauma e que este trauma você talvez, enfim, levou por um tempo, demorou um tempo lá para elaborar, para poder entender o porquê que estava sentindo aquela dor, aquela coisa ruim, né? Às vezes aqui, esqueceu, mas vez ou outra ele faz você lembrar de alguma coisa. Então, além disso, para onde eu quero ir? Né? Essa é também a pergunta que você precisa fazer para você quando se trata desse processo de emagrecimento. O que eu quero resgatar com o emagrecimento? Eu quero, sei lá, manter minha saúde, eu quero poder, por exemplo, entrar na calça que eu desejo, eu quero, por exemplo, sei lá, subir uma escada e não morrer, eu quero, por exemplo, emagrecer porque todo mundo fala que eu tô gorda, ou porque todo mundo fala que eu tô acima do peso. Você não tá igual aquelas meninas, você nunca foi assim, você tá, tipo, diferente. Então, por quê? Para onde eu quero ir com esse emagrecimento? E na hora que eu chegar lá com esse emagrecimento, o que vai mudar na minha vida, né? Então, você tem que também fazer essa pergunta para você, porque muitas vezes, dentro do consultório, eu faço essa pergunta,
a pessoa fala que quer emagrecer por uma situação X, quero entrar na roupa X, ou quero ir pro casamento Y, porque lá no casamento Y eu preciso estar magra porque vou ser madrinha. Tá, e depois? Como que vai ser, né? Então, o emagrecimento, ele precisa de fato acontecer por um sentimento, um desejo que te move e que seja de fato pertinente a você, a sua vida, o que você na verdade deseja, o que vai te manter, né? Não por uma situação pontual ou um desejo pontual de entrar numa roupa. Óbvio que é muito bom você poder colocar a roupa que você quer, abrir lá o seu guarda-roupa e falar, uau, né? Não preciso nem ficar escolhendo por muitas horas, porque eu quero colocar qualquer coisa serve. Porém, além disso, né? Aqui dentro, por que que eu quero emagrecer? Por que que eu tenho esse desejo? Né? Então comece a fazer primeiro essas perguntas para você. Vou repetir as perguntas aqui para quem tá chegando agora, não cair de paraquedas e falar o que ela tá falando, gente. Tô falando aqui que quando você for emagrecer, você precisa se fazer a pergunta: quem é você, né? Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do coronavírus? Não quero pegar corona, gente. Para onde, o que na verdade você passou na sua vida, não só relacionado a emagrecimento, mas tudo que pode ter te gerado um trauma, uma dor, enfim, o que seja. E para onde eu quero ir com esse contexto de emagrecimento, né? O que eu espero de todo esse processo. Então, pra gente se aprofundar um pouco mais nesse contexto, eu quero dizer para você, como eu estava falando lá no comecinho, que eu me aprofundei nos estudos da terapia holística, da metafísica da saúde. Mas, falando um pouco mais de metafísica da saúde, depois eu vou puxar o assunto para terapia holística. O que a metafísica fala? Vamos lá, vamos primeiro saber o que é metafísica. A metafísica é além da física. Ou seja, além da matéria, além do físico, além do que eu consigo pegar, além do que eu consigo, enfim, sentir. Então, a metafísica, nesse caso, a metafísica da saúde, ela estuda o comportamento das doenças e a partir do estudo do comportamento das doenças, ela defende de que muitas vezes a doença que você possui, ela pode ser uma doença psicoemocional, ou seja, tudo que você somatizou dos traumas que você passou, né? Por isso que é importante você entender esse contexto dos traumas que você passou, eles podem sim ter interferência no seu processo de emagrecimento, pode ter interferência na questão da sua saúde, porque muitas vezes, sintomas que muitas vezes você às vezes tem, fala, pô, fiquei doente, fiquei gripado, ou na verdade tive, por exemplo, uma azia do nada, ou por exemplo, meu dente começou a doer, ou nossa, tive uma cólica renal e nem sei por que eu tenho cólica renal, nunca tive esse trem, será que é porque realmente eu não bebo água? Mas muitas vezes você bebe água e você não sabe por que você tem a bendita da cólica hepática. Porém, a metafísica justamente defende esse contexto, dizendo que você sim pode, digamos que ter a resposta das suas doenças por conta dessa condição psicoemocional, tá? Então, é importante também que dentro desse contexto da metafísica, a terapia holística, ela trabalha em associado a isso. Por quê? A terapia holística, ela trabalha o quê? O equilíbrio entre o corpo, entre a mente, o mental, entre o espírito, entre o vital, entre o emocional. Então, é um equilíbrio de todo esse processo que, junto com essas características da metafísica, fazem com que a gente entenda de que as respostas que a gente deseja do externo, ou seja, do que a gente espera do lado de fora, dos nossos objetivos, desejos e tudo mais, elas, na verdade, sejam interligadas ao nosso interior. Porque como eu estava esses dias vendo uma imagem, foi muito legal, porque a imagem que eu estava vendo, ela falava assim, que o seu interior reflete o seu exterior. Então, quem você mostra ser do lado de fora é o que você mostra ser do lado de dentro. No entanto, que a gente sempre vê aquelas pessoas, às vezes, que estão super felizes, ou iluminadas, ou que estão muito uau, e também aquelas que estão toda caída, cagada, né? Que você fala, nossa, o que aconteceu com essa pessoa? Ela era tão bonita, tá tão acabada assim. Então, muitas vezes, o que tá aqui dentro reflete o que tá do lado de fora, né? Então, consequentemente, as respostas que eu preciso podem também estar dentro de mim. E claro que dentro de todo esse contexto, o lado de fora, ele vem, na verdade, de encontro ao que tem dentro, para que esta conexão seja feita, para que os meus resultados, eles sejam efetivamente positivos. Eu tinha até feito aqui
Tô procurando. Ah, achei. Esses dias eu tava fazendo umas gravações e eu fiz uma coisa muito legal. Imagina que aqui, ó, é você. Imagina que você é a tampinha dessa caneta aqui. E que aqui do lado de fora é o externo e que aqui do lado de dentro é o interno, tá? Então, por exemplo, se eu puxo esse trem aqui, ele não fica mexendo a tampinha da caneta? Ele mexe. Isso significa que toda vez que eu tento fugir do que tá aqui dentro de mim e tento, na verdade, só ir pro lado de fora, tentar a solução do problema do lado de fora, eu tenho, na verdade, esse meu desequilíbrio. E aí, quando eu começo, na verdade, a aproximar os dois, ou seja, entender que dentro também é importante, o que acontece? Eu começo, na verdade, a ter um equilíbrio, ou seja, essa tampinha de caneta, ela vai automaticamente parar de mexer. Porque aí eu começo, na verdade, a conectar o que tem do lado de dentro com o que tem do lado de fora para que eu mantenha esse equilíbrio, tá? Então, a metafísica, também como a terapia, ela entende o quê? Que quando você, por exemplo, tá com as emoções muito bagunçadas, ou seja, eu estou dando vazão às minhas emoções, o que eu penso, na verdade, não interfere, porque primeiro vai interferir o que eu sinto. Então, eu sinto e depois eu vou pensar no que eu vou fazer. Por exemplo, pensei numa coisa, aconteceu uma situação ruim comigo aqui na frente, alguém brigou comigo, gritou, e sei lá, eu fui fazer uma coisa e ninguém me apoiou, fiquei frustrado, chateado, triste, enfim. Gerou um trauma em mim. Aí o que acontece? Eu tô sentindo isso com muita dor. Aí eu vou reagir. Aí nessa reação, por exemplo, tô muito triste. Aí se eu tô desequilibrada emocionalmente, o que eu vou fazer? Eu vou materializar algo pra poder, digamos que tirar essa tristeza de mim. Aí muitas vezes eu posso comer. Agora, essa mesma situação, se eu consigo, por exemplo, equilibrar o que está dentro de mim, a minha emoção está organizada, eu tenho, consequentemente, uma ação que seja positiva. Então, por exemplo, quando eu passo por uma situação que talvez me deixava triste antes, eu consigo pensar para depois sentir e para depois agir. Aí eu começo a ter um equilíbrio. Só que aí, imagina assim, que se eu tiver o equilíbrio do lado de fora, quando esses dois polos se juntarem, eu vou ter um equilíbrio muito mais positivo. Então, o que eu tô querendo dizer para você com tudo isso? Que quem é você, é importante que você saiba que você é o que reflete aqui dentro, né? Então, por isso que eu falei para você que é importante você saber que se você passou por algum trauma muito grande, e esse trauma gerou para você uma dor muito grande, isso pode interferir aqui do lado de fora. E eu vou dar um exemplo, na verdade, muito clássico, que é a resposta da obesidade relacionado, por exemplo, à metafísica da saúde. O que a metafísica da saúde diz em relação à obesidade? De que a obesidade, na verdade, são pessoas que, por exemplo, guardam, por exemplo, medo, ressentimento, mágoa, insegurança, são geralmente pessoas desequilibradas emocionalmente. Mas por quê? Porque sofreram algum tipo de trauma muito grande, desde a sua infância até, enfim, em algum momento da sua vida, e que não conseguiram, por exemplo, superar tudo isso. Então, geralmente, as pessoas que têm um excesso de gordura na barriga são pessoas que, por exemplo, tinham uma vida ativa, que tinham, na verdade, tudo e, de repente, tiveram que parar para poder dar vazão às pessoas ao seu redor. Tipo, por exemplo, casei, comecei a viver numa família e aquilo me consumiu tanto que eu parei de fazer o que eu gostava. Então, a pessoa engorda. Não é assim que acontece com todo mundo? Tipo, casa, engorda, né? Assim que fala. Só que muitas vezes essa classificação de gordura, ela às vezes é acentuada mais na barriga. Diferente, por exemplo, das pessoas que têm aquela gordura mais acentuada aqui, ó, na parte do bumbum, né, que são as perinhas, né. As perinhas, no caso das pessoas que têm bastante acentuação nesse contexto, elas identificam pessoas que, na verdade, sofreram um trauma muito, muito grande, que fizeram elas perderem a audácia, que fizeram elas perderem a personalidade delas. E isso, na verdade, fez com que elas, consequentemente, tivessem lá esse excesso de gordura formado. Então, a resposta da metafísica, ela tem muita associação com a questão da nutrição comportamental. Por quê? Que é, na verdade, o que eu venho trabalhando bastante nesses últimos tempos. Porque a nutrição comportamental, ela trabalha o quê? Ela diz que o indivíduo,
ele tem sim comportamentos, né, que são, digamos que, interferidos pela parte biopsicossocial, ou seja, o que eu tenho, na verdade, no meu meio pode sim interferir no meu contexto alimentar. E muitas vezes, ao interferir, se eu, por exemplo, não sei identificar o que é fome do que é, por exemplo, desejo, isso, na verdade, me desgasta. Por quê? Pensa lá, que se eu tô com as minhas emoções desequilibradas, não sei exatamente o que acontece comigo. E aí eu sempre tô passando por situações de tristeza, porque geralmente quando eu trabalho no negativo, aquele tal negócio, eu sempre penso negativo, tudo dá errado, né? Vai dando tudo errado, tudo bagunçado na vida. E aí o que acontece? Quando eu fico triste, muito ruim, mal, pior, aquela coisa toda, eu geralmente acabo comendo por necessidade e não por fome, por necessidade fisiológica, desculpa. Acabo comendo por questão emocional, ou seja, o comer emocional ele entra na frente, né? Por isso que eu dei o exemplo desse comer emocional. Então, esse apetite que eu tenho, na verdade, que muitas vezes ele é acentuado por doces, por gordura, por fritura, por alimentos muito calóricos, ele vem de encontro ao que eu venho passando na minha vida. Então, isso tem uma resposta, porque o emagrecimento, ele não está só associado à questão do alimento, ele está mais associado à questão do que você passou dentro de você, porque muitas vezes você vem tentando aí bastante tempo, como eu falei lá no comecinho, tenta várias técnicas, toma remédio, tá com o intestino preso, vai lá, toma laxante todo dia, toda hora, é só assim que você consegue ir no banheiro. Então, isso só agride o seu corpo, né? Só a sua parte física. Porém, a questão da obesidade, ou na verdade da gordura, da perda de peso, ela tem essa associação do que tá aqui dentro, né? Então, muitas vezes, você, como eu falei, vai tentar e não vai conseguir. Então, começa... por isso que eu falei pra você que é importante você começar a entender pelo que você passou, né? Pelo que, na verdade, você vem carregando da sua história há tempos e que você não conseguiu elaborar isso daí, ou seja, não conseguiu resolver, porque talvez naquele momento onde você tentou, né, isso não foi, digamos que, compatível, ou nesse caso, porque talvez naquele momento você não soube lidar com uma situação e aquilo, você foi forçado, digamos que a esquecer, foi muito doloroso, e isso acaba traduzindo aqui uma impossibilidade. É claro que quando, lembra lá, que eu sou um equilíbrio, eu até perdi minha caneta, tá aqui minha caneta, que eu sou uma caneta, né? Aqui, sou uma caneta. Então, lembra lá que se eu sou essa caneta, ela tá desequilibrada aqui, ó. E aí, se eu não sei o que aconteceu comigo aqui dentro, essa caneta, ela vai ficar desequilibrada, tá? Então, eu posso fazer aqui do lado de fora, posso tentar tudo, posso fazer o que eu quiser, que eu vou continuar desequilibrado, porque eu tô indo eu não tô olhando pra dentro, eu só tô olhando pra fora, eu quero uma resposta aqui. E eu até consigo uma resposta, muitas vezes quando eu sou muito insistente, né? Aquelas pessoas que vão pra cima, que fazem acontecer, consigo, só que aqui dentro muitas vezes ainda tá bagunçado. Aí o que acontece? A pessoa perde peso, elimina 25 quilos em 3, 4 meses, e aí depois recupera o dobro daquilo. Já aconteceu isso com você? De você emagrecer? Tipo, uau, precisei, fui lá, nossa, foi a melhor coisa da minha vida ter emagrecido. Só que aí depois você recupera, aí você vive nesse efeito sanfona, porque você nunca, na verdade, consegue estabelecer uma rotina adequada, né? No caso aí da questão do seu apetite, pelas tristezas, pelas mágoas, por tudo que você vem passando, ela estabelece um hábito ruim em você, que depois é muito mais difícil de você, na verdade, restaurar, restabelecer todo esse processo. Então, veja de que a conexão entre mente, corpo e alimento, ela tem as suas separações. Então não adianta eu trabalhar só do lado de fora, querendo me alimentar saudável, querendo insistir na alimentação saudável, querendo insistir, por exemplo, na atividade física, e eu nunca consigo, né, pessoal? Se vocês forem tendo dúvidas,
em relação ao que eu tô falando, manda aqui que aí no finalzinho da nossa live eu vou esclarecer, tá? Só pra gente não perder a linha de raciocínio, porque tem algumas pessoas fazendo perguntas aqui, e eu vou, só assim que eu terminar a minha conclusão de raciocínio, a gente vai esclarecer a sua dúvida aqui, tá? Ao vivo, online e tal. E lógico que essa daqui é uma das lives que eu tô começando, né, resgatando essa informação, e eu pretendo fazer outras com esse mesmo tema. Então, se você, por exemplo, achou um tema muito relevante, manda aí também que eu vou depois me aprofundar para você nesse tema aqui, para que você possa esclarecer algumas questões que muitas vezes estão guardadas aí para você e que você não consegue encontrar resposta, porque você fala, caramba, eu sempre tento aqui me fazer dieta, aí você ouve lá que, pô, você tem que tirar tudo que você mais gosta, só que muitas vezes o que você mais gosta é o que te dá prazer, né? E como que você vai tirar isso? Como que você vai fazer com esse processo para equilibrar? Então veja de que existe aí uma cascata de situações que vão acontecendo, porque se eu não trabalho a minha mente, automaticamente isso reflete no meu corpo, que automaticamente isso vai refletir aqui do lado de fora. Eu vou contar para vocês uma situação de uma paciente minha que reflete exatamente no que eu tô falando aqui. Ela era uma paciente, não preciso falar o nome aqui, óbvio, até mesmo por conta de questões éticas, e ela ela na verdade veio até a mim porque ela viu um post meu que falava sobre a questão de intestino preso. Ela falou, poxa, eu na verdade, eu falava do post de intestino preso e também falava do uso de laxantes, porque o uso de laxantes, medicamentos para ir ao banheiro, como também medicamentos para emagrecer, eles agridem diretamente o seu corpo físico. E eles agridem de uma forma extremamente negativa, atuando no seu sistema nervoso, atuando na sua microbiota intestinal, que é a principal responsável pela produção de antioxidantes e também esqueci o nome agora, mas enfim, de antioxidantes é o principal e que atua diretamente aí no poder relacionado ao emagrecimento. Da produção de triptofano. Eu tinha fugido da palavra, e triptofano, ele é um componente que ajuda direto na questão de reduzir a ansiedade, de trazer o bem-estar, precursor, da serotonina que traz o bem-estar. Então, quando você faz tudo isso, você está agredindo o seu corpo. E você, logicamente, que meio que acaba minando. Você joga uma bomba lá e explode todo mundo. E quando você explode todo mundo, você, logicamente, que faz o quê? Fica lá com o resíduo do que ficou de caco velho, de coisa suja, de coisa tudo mal acabada e tudo mais. Então, ela veio para mim através desse tema. E aí, ela chegou pra mim, começou a contar a história dela, que era muito difícil de ir ao banheiro e tal. E aí, eu me aprofundei um pouco na história dela. E ela tinha uma história onde ela tinha tido um trauma muito grande, né? No decorrer da vida dela, ela perdeu um filho. E esse filho, na verdade, perdeu porque ele foi morar em outro país. E aí, o que aconteceu? Ela sentia muita saudade, porque ela era muito apegada a esse filho. E ela conseguia ver ele, tipo, uma vez por ano. Porque ele morava em outro país e era muito difícil pra ele vir e tal. Então, o que aconteceu? Ela começou a fazer o tratamento, só que ela estava tão, digamos que desorganizada aqui, que ela não conseguia de forma nenhuma. E para minha infelicidade, na época que eu tratava ela, eu, na verdade, não me aprofundei nesse contexto, né, de saúde, bem-estar relacionado à condição da metafísica, também da terapia holística, e aí eu não conseguia ajudá-la. E eu falava, meu Deus, mas o que pode estar acontecendo com essa mulher? E ela tinha um desequilíbrio muito forte, e esse desequilíbrio, ele mostrava severamente uma apatia, ela tinha deficiência de minerais por conta de exames que eu tinha solicitado, e eu falava, meu Deus, ela não consegue enxergar essa apatia nela. O que será que ela passa além disso, né? Então, ela tinha brevemente me contado essa história. Então, veja de que quando você sofre um trauma muito grande e que quando você se prende muito a esse trauma, você vai ter os resíduos. Você não consegue daqui do lado de fora organizar a bagunça para atingir o lado de dentro, porque a bagunça ela só vai ser organizada a partir do momento que o lado de dentro ele começa a ser elaborado, ou seja, aquele bando de coisas que você vem sofrendo de trauma e que você guarda, você precisa externar para que ele não te dê uma resposta negativa. E falando um pouco disso, quando a gente fala de metafísica,
O intestino preso é o intestino que prende algo, porque o intestino você sabe que é onde a gente elimina o que a gente não usou, né? Como o xixi, a gente elimina o que não foi bom pra gente, a gente absorveu lá, comeu, teve lá o sistema de retroalimentação do corpo, teve o feedback positivo, negativo, aquela coisa toda, e o que o meu corpo não quis, ele vai lá eliminar pelas fezes. Então, por que meu intestino é preso? Será que é só por causa da minha alimentação? Muitas vezes não. A resposta vem para você aí, que às vezes que não se alimenta. Tem várias pessoas que chegam e falam, eu não me alimento bem, não como fibra, não como nada e vou no banheiro todo dia. E aí, como que eu respondo uma pessoa dessa? Tem resposta? Tem pela metafísica. Por quê? As pessoas que têm o intestino preso, pela metafísica, o que diz, né? Qual que é a resposta para isso? São pessoas que se apegam ao passado, né? Pessoas que por algum trauma que sofreram, se apegam lá ao passado, porque eu não consigo me livrar, que nem no caso dessa paciente. Ela é muito apegada ao filho, então ela se apegava ao momento que ele estava aqui, que ela cuidava dele, que ela era a mãe dele e tal, e aí ela, sofreu esse trauma. Aí quando ela sofreu esse trauma, ele foi embora e ela ficou com isso, né, guardado dentro dela. E aí quando ela ficou com isso guardado dentro dela, o que aconteceu? Ela começou a ficar, né, com sobrepeso. E aí ela atingiu um grau de obesidade. E aí a gente tem a resposta para isso, né? Então, o que acontece? Para que você possa, por exemplo, fazer com que o seu intestino funcione, o ideal é que você faça o quê? Que você comece a olhar para o que aconteceu com você no passado e deixar o passado no passado, né? Porque se você não deixa o passado no passado, você não consegue dar lugar ao que vem de novo. E aí eu não tinha essa resposta para essa paciente naquele momento. E aí o que aconteceu? Ela desistiu do tratamento, eu não consegui ajudar ela profundamente e nem sei como que ela tá hoje, porque eu não consigo mais nem falar com ela. Provavelmente ela deve ter me bloqueado, mas tudo bem. Tudo no seu tempo e a gente tá aqui para falar sobre justamente isso. Porque às vezes você tá aí tentando emagrecer, você tá com seu intestino preso, você na verdade tem vários problemas, você não sabe como você na verdade age em relação a tudo isso, você não sabe por que você não consegue, você fala, poxa, mas eu como mamão e meu intestino não solta, eu como aveia e meu intestino não solta, eu tenho um monte de coisa aqui e eu não sei como resolver, Deus me ajuda, Nutri, pelo amor de Deus. E muitas vezes o nutricionista, ele lógico que vai atuar direto na questão alimentar, porque a informação que ele tem é que a alimentação, a maioria dos nutricionistas, assim como eu já fui também, eles na verdade têm só a informação da ciência alimentar, né? Eles não têm uma informação mais profunda como a que eu tenho hoje, para isso eu estudei, estou entendendo, né? Entendi, na verdade, e também ainda estou entendendo, porque estudar é sempre bom, sobre esse contexto, a gente não consegue às vezes ajudar aquele paciente que está sofrendo, que tem um problema gravíssimo de infância, que tem às vezes um problema gravíssimo de trauma que passa aí na vida adulta, né? Término de relacionamento, de não só namoro, como de casamento, como enfim, qualquer que seja, né? E isso, na verdade, é muito peculiar e muito ruim, né? Porque às vezes você vai tentando e vai se frustrando, porque você vira pra você e fala, não sou capaz, cara, eu não consigo resolver essa merda. Como que eu faço pra resolver isso? E aí eu vou no nutricionista, em vários nutricionistas, né? Já perdi a conta de quantos nutricionistas eu fui, já perdi a conta de quantos endócrinos eu fui, às vezes já perdi a conta de quantos, personagens contratei pra tentativa de emagrecer e eu nunca consegui emagrecer. Então, comece a saber da sua história. Olhe para dentro de você com todo carinho do mundo e comece a ver onde foi que aquele trauma você não resolveu e tá te trazendo. Porque não adianta você esquecer simplesmente do problema, sendo que o problema não foi resolvido. É como eu carinhosamente chamo. Esses traumas que a gente vai passando pela vida são pequenos probleminhas que a gente não resolve nunca e eles vão sendo colocados na caixinha do problema, ou seja, embaixo do tapete. Aí quando você olha pro tapete assim, meu Deus, tá uma montanha, né? E a caixa tá cheia, você não consegue mais nem, digamos que tanto peso não consegue carregar a caixa. Os problemas. São, digamos que traumas muitas vezes que geram problemas, que crescem dentro de você, que você não sabe como resolver. E aí você vai deixando pra trás, você vai deixando passar, vai deixando, enfim,
Uma hora resolve, né? A gente é assim, não é? A gente tem um problema, uma hora resolve, a conta tá, uma hora eu pago, uma hora vai dar certo, Deus vai abençoar. Então, para de contar mentira pra você, tá? Primeira coisa, para de contar mentira pra você. Se você tem um problema, encara ele de frente. Chama o problema, e aí, tá? Tudo bem com você? Vamos trocar uma ideia aqui, vamos resolver o problema. Encara que se você teve um problema lá, por exemplo, na infância com a sua irmã, e aquilo te machucou, conversa com a sua irmã, encara o problema, cara, mas a minha irmã não quer conversar comigo. Então, começa a fazer tem uma oração que se chama oração do perdão. E ela é muito boa para esse processo. Começa a fazer a oração do perdão. Aí, quando você começar, na verdade, a entender o seu problema, aí você começa a olhar para sua alimentação com mais carinho. E aí você fala assim, caraca, velho, eu consigo fazer isso. Isso aqui é muito legal. Dá pra fazer, conseguir ir no banheiro, conseguir elaborar. E aí eu tô resolvendo o meu problema aqui dentro, tô resolvendo as minhas pendengas alimentar aqui fora. E aí imagina quando esses dois se encontrar. Você vai ser a plenitude em pessoa, você vai ser a pessoa mais master desse mundo. Então começa a ir em frente, começa a olhar para os seus problemas, não dê mais desculpas para você e começa também do lado de fora a olhar para a alimentação. E quando eu falo olhar para a alimentação, não é você simplesmente parar de fazer tudo o que você está fazendo hoje, tudo que você sabe, tudo que você, digamos que já está habituado. Por quê? Existem diferenças entre conceitos fisiológicos da nutrição e conceitos que são relacionados a desejo, a apetite. Porém, a gente tem prazer aí no meio, né? Que o prazer ele pode estar associado tanto à questão da fome fisiológica, como também à questão do que eu mais gosto de comer e tá tudo bem. Porém, eu preciso mudar esse mecanismo, eu preciso fazer com que o meu corpo exatamente saiba o que realmente é fome, saiba o que tem um processo fisiológico. Porque se eu dou muita vazão, por exemplo, a alimentos muito calóricos, eu começo a criar um paladar e eu só vou partir para isso. Então sai do automático, começa aos poucos. Não é para você parar de fazer tudo, largar tudo e falar pronto, vida nova, que você vai desistir na segunda semana, não é assim que acontece? Você começa na segunda semana, você desiste porque você já não consegue ficar sem comer doce. Preciso de um docinho, preciso comer uma gordura, um pastel, um bacon, enfim, que seja, tá? Então começa aos poucos, tá? Vá devagar, não precisa tirar tudo, reduz o consumo, porque nem eu consigo excluir. Será que você vai conseguir? Ninguém consegue, gente. Isso é uma coisa real, um dado científico. De 10 pessoas que começam um processo de emagrecimento, uma só consegue. E por que uma só consegue? Porque essa uma, ela insiste tanto, e aí ela, digamos que é meio que obrigada a estar dentro desse processo. Que aí ela consegue, porque muitas vezes ela tem um objetivo muito master. E muitas vezes essa pessoa, ela é muito mais já elaborada aqui dentro. E aí ela tem mais facilidade. Agora, a maioria das pessoas, ela não consegue seguir um processo de emagrecimento justamente por conta desse contexto, tá? Então, vá aos poucos. Aumente a ingestão de águas, mas vá aos poucos. Não precisa, a maior crítica é, não consigo começar a tomar, não tomo água, eu não gosto de água. Não vou tomar porque eu não gosto. Você nasceu gostando de água. Você tomou água quando você era criança, quando sei lá, tipo, uau, eu era criança, uau. Você tomava água, você comia, né? Exceto algumas crianças aí que tinham uma educação, digamos que diferenciada, peculiar, né? E que já comiam qualquer coisa, mas tudo bem, isso aí é uma outra etapa, né? Muita informação, né? Para vocês poderem compreender aqui. Mas, de qualquer forma, começa aos poucos, vai bebendo lá, não bebo nada, começa com 200 ml, passa depois para 300, 400, 500, e assim você vai fazendo, por exemplo, com as frutas. Por que comer fruta? Porque fruta, ela é essencial, porque além dela ter carboidrato, te dá energia, ela tem fibra, tem mineral e tem água. A fruta é mágica, então aumenta o consumo desse trem, e também porque ela te ajuda a amenizar essa vontade que você tem, que é muito grande, muito latente aqui na sua papila gustativa, na sua boca, sobre a questão do doce. Então, aumenta o consumo de fruta. Começa aos poucos. Eu não gosto de fruta nenhuma. Tem sempre a fruta que você gosta. Sempre tem aquela pequenininha, aquela futrequinha que você come mais. Começa a comer ela. Mas eu só vou comer ela. Não tem problema. Come a que você mais gosta. A mesma coisa com os vegetais. Muitos pacientes chegam pra mim e falam assim, não consigo comer vegetal. É ruim, não tem gosto de nada. Realmente.
Para quem só come alimentos que são ricos em açúcar, ricos em gordura e ricos em sal, ou conservantes que são os industrializados, é muito difícil você ter um paladar para esse tipo de alimento que não tem gosto de verdade. Eles não têm um gosto uau, que nem um alimento industrializado. Vai comer um brócolis, vai comer uma pizza, qual que é mais gostoso, né? A pizza, óbvio. Por quê? Porque, na verdade, ela tem, digamos, o queijo industrializado, ele é um processado. Dependendo do tipo de composição, presunto parma, aí tipo coloca lá um shimeji, a pizza, sei lá do que, aquela pizza cheia de catupiry, é uma delícia, super saborosa, mas eu tenho que comer o brócolis que é muito ruim, né? Então, comece a equilibrar esse processo, porque o seu corpo, ele precisa ir se adaptando a uma nova realidade. Quando você, por exemplo, começa a falar inglês, você consegue falar inglês de um dia pra noite? Não! Porque você nunca falou, você não vive lá nos Estados Unidos ou em qualquer país que fale a língua inglesa, você vive no Brasil. Então, o que acontece? Você precisa começar de algum ponto. Então, comece aos poucos, né? Vá fazendo o seu corpo se habituar. Vá fazendo a transformação acontecer. Porque se eu faço um pouquinho a cada dia, lá no fim do mês eu vou ter 30 pouquinhos, né? 30. Eu não tinha nada. Eu tenho 30 agora positivos, montinhos positivos que me fizeram mudar os meus hábitos. Então, por isso que a gente tem que começar aos poucos, para que a gente tenha efetividade, entender o que se passa aqui dentro, para que a gente, a partir daí, saiba quem a gente é e saiba exatamente o que a gente quer, tá? Porque não adianta você só querer emagrecer, ficar tentando, quero tentar emagrecer, vou tentar emagrecer. Já fiz várias tentativas, para de tentar. Faz acontecer. Como eu falei, para de dar desculpa pra você e faz alguma coisa que seja efetiva pra você. Combinado? Então, eu vou responder algumas perguntas agora que fizeram aqui. Só pra gente já ir finalizando aqui. Deixa eu ver. Aqui, né? Gente, me fizeram uma pergunta sobre jejum. Eu vou falar disso em uma outra live, porque esse não é o tema, não vou nem entrar nesse contexto. Eu prometo que eu depois venho aqui e falo sobre jejum. Jejum é um tema polêmico, né? Na verdade não é fome. Como que é? Na verdade, não é fome, não. Seria algo para substituir aquele momento? É uma forma de desestressar? Eu acho que talvez a pergunta deveria... eu entendi que foi assim. Às vezes não é fome, né? Às vezes é vontade de comer. Tem essa diferença. Existe a fome fisiológica, que é aquela que a gente sente, que é o nosso corpo, pessoal, ele foi criado para sentir fome. A liberação dos meus hormônios, a cronologia do tempo, o tempo quando clareia, ele libera os hormônios do cortisol e que desencadeia outra liberação, a grelina, a leptina, para poder fazer você ir lá buscar pela comida. E aí a pessoa vem e fala, não sinto fome de jeito nenhum, minha nutri. O que eu faço na minha vida? Começa a criar uma regra nisso. Então, esse é o fator fisiológico. Só que nós temos a fome hedônica que fala, que é a fome que ela é do desejo, do apetite. Então, eu tenho um apetite, por exemplo, por comer alimentos mais saborosos, que me dão mais prazer. E aí, automaticamente, eu busco por esses alimentos nesse contexto, né, de problemas emocionais. Então, por quê? Porque eu associei que esse alimento, ele é um prazer para mim. Quando eu como ele, eu fico feliz. Só que aí, o que acontece? O alimento, ele não é um prazer, né? O alimento, ele é a fuga que você criou na sua cabeça, a realidade que você desenhou de que era bom. Só que isso tem um prejuízo. Se eu como alimentos muito calóricos, eu engordo. Eu tenho prejuízos no meu corpo físico, tá? Então, nesse caso aí, eu sugiro muito que você comece a elaborar esses probleminhas que eu falei, entender de onde vem a sua ansiedade, para onde que ela vai acabar com você ou não, né? E a partir daí, você comece a ir aos poucos. Minha dica para você é ir aos poucos, né? Se você passa por isso, vá aos poucos. Porque é muita informação para você poder elaborar de uma vez só. E se você quiser ir de uma vez, vai dar ruim, tá? Deixa eu ver aqui. Ai, pera. Eu tô querendo... Ai, eu a louca, não sei nem mexer, né? A cabeça é o que manda, né? Na verdade, a nutricionista passa até a ser uma psicóloga. Realmente, a cabeça é o que manda.
nós, muitas vezes, nós somos condicionados a sermos conduzidos pela emoção, né? Isso é uma coisa que vem desde criança, né? A gente é obrigado a se estabelecer dentro de um padrão, porque eu tenho que ser igual às outras pessoas, porque eu tenho que, por exemplo, ter uma casa própria, porque eu tenho que ter um carro, porque eu tenho que ter um bom emprego, porque eu tenho que ser mais bonito que meu amigo, porque eu tenho que ser mais definido que ele, que eu não posso ter barriga, porque se você tem a barriga, você é uma pessoa feia, não é assim? Só que não é assim. Quando a gente, na verdade, é colocado, desde criança, a gente é colocado nesse padrão, a gente, na verdade, quando a gente não consegue atingir, a gente entra num contexto de desaprovação própria. Então, a gente começa a se autossabotar. Então, isso é um fator, tá? A gente começa a se autossabotar para vários fatores. Porque, tipo, eu não consegui emagrecer, eu fiquei triste. Eu não consegui o emprego que eu quis, eu fiquei triste. Alguém falou comigo, eu falei alguma coisa para essa pessoa e ela gritou comigo, eu fiquei triste. Então, a gente começa, digamos que, a criar padrões na nossa cabeça que geram uma realidade e a gente acaba se baseando nessa realidade. Só que não é a realidade que deveria ser, porque eu vivo, né? Eu vivo para que eu possa suprir as minhas necessidades, as minhas emoções, não em prol dos outros, tá? Os outros, eles têm a vida deles, as emoções deles e tudo mais. Então, eu preciso começar, dentro desse contexto, a elaborar melhor, porque eu tenho que pensar primeiro para eu poder saber o que eu tô sentindo para depois materializar. Não é sentir, pensar para depois materializar, porque aí dá ruim, tá? E sim, o nutricionista, ele acaba sendo um psicólogo. Nesse caso, pessoal, eu sou terapeuta holística, tá? Estudei para isso, na verdade tô ainda desvendando, né, as profundezas desse mundo, porque é muita informação. E eu tenho, sim, essa possibilidade de ajudá-los nesse contexto, tá? Então, querendo ou não, nós somos psicólogas, porque nutrição também trabalha a parte comportamental. Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta? Bom, a pessoa falou que tinha muita dificuldade com isso, não sei exatamente, deve ter sido na hora da emoção do calor, né? Que eu falei alguma coisa e a pessoa se identificou, a Bárbara, acho que deve ser Bárbara, enfim. A pessoa disse que tinha muitos traumas de infância e eu tô engordando dia a dia. Realmente, os traumas de infância, eles têm sim muito peso nesse contexto de emagrecimento, como eu já falei aqui, tá? Porque se a gente não elabora isso de uma forma positiva, a gente vai tendo uma resposta negativa no nosso presente, tá? Então, a dica que eu te dou vai com calma. Não precisa ir com agressividade nos seus traumas de infância. Conversa com a sua criança da infância, ela vai falar, minha filha, criancinha bonitinha, fofinha. Você não precisa mais sofrer. Eu tô aqui pra te ajudar e eu que mando. Eu sou o adulto. Eu mando na criança, não é a criança que manda no adulto, não é assim? Então começa a fazer isso que você vai ver que dá certo. Eu tomo até remédio, mesmo assim não adianta muito, sinto dor. Acredito que tenha sido relacionado à questão de ir ao banheiro. Então começa a elaborar isso e se livrar do passado, tá? Muito obrigada, disse que estava amando ver isso, eu fiquei muito feliz porque eu tive bons comentários. Pizza de brócolis não é legal, não gosto. Pessoal, eu acho que nós já estamos chegando ao fim da nossa live. Eu quero dizer para você que, na verdade, me acompanhou até aqui, se tá aí até o fim, agradecer por você estar aqui. Também quero dizer para as mulheres desta live, eu vou deixar registrada essa informação aqui, que na próxima semana, dia 10 de junho, às 20 horas, eu estarei sim ministrando um trabalho de equilíbrio energético, tá? Esse trabalho é um trabalho que tem as bases da terapia holística, associada às bases da metafísica, tá? Para que eu possa, através de técnicas da terapia holística, realizar o equilíbrio energético. Então, a limpeza energética, harmonia energética e também equilíbrio e harmonia dos chakras, que são responsáveis aí pela... como que fala? Pelo equilíbrio energético. Ai, gente, tô doidinha já. Tá? Então, se você quiser participar, depois eu vou deixar... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra você. Um minuto. Voltei, pra você que tá aí. Então, eu vou deixar pra vocês aqui o link, se vocês quiserem participar. Agora, não. Eu tô tentando colocar os comentários, não sei nem como que eu vou fazer. Achei! Cola! Yes! Foi!
E para você que tá me assistindo no YouTube, porque eu tô aqui, também tô no YouTube. Eu vou também depois, aqui na minha página, no Story, eu vou deixar para vocês o link, tá? Desse tratamento que eu vou realizar na próxima semana. Vai ser na quarta-feira. Eu vou fazer possivelmente, não sei se eu vou fazer aqui pelo YouTube, acredito que não, ou por algum aplicativo de reunião, tá? Mas é só você clicar no link que aí você pode participar. E depois eu vou deixar ele, enfim, rodando lá no meu story para você poder fazer essa inscrição. Então, para você participar, precisa fazer a inscrição. Porque qualquer tipo de tratamento terapêutico, ele precisa ter a sua autorização, tá? Sem a sua autorização, não dá para participar e não dá para fazer nada por você, se você não autoriza, tá? Essa é a lei do universo, né? O que eu faço por mim é responsabilidade minha, não é de mais ninguém. Então, espero que vocês tenham gostado da live aí, espero que vocês tenham gostado da live aqui no YouTube e contem comigo, tá? Para o que vocês precisarem, me chama no inbox, manda mensagem, que com certeza eu estarei a postos para poder contribuir de alguma forma. Então, um beijo enorme para vocês, um beijo enorme para vocês e a gente se vê nas próximas lives. Beijos!